Fundo branco. No canto esquerdo da tela, em letras verdes, Seminário de Direito Ambiental. No canto direito, imagem parcial de uma árvore. Na parte inferior esquerda, ilustração de um calendário verde. Ao lado, em letras pretas, 30 de novembro de 2023, 1º de dezembro de 2023. Na parte inferior direita, realização EMAG. Auditório de paredes brancas. Ao fundo, há 3 mastros com as respectivas bandeiras, São Paulo, Brasil e Mato Grosso do Sul. Centralizado, há uma bancada de madeira com 3 lugares. Na parte inferior da tela, surge um retângulo branco. À esquerda, logo, EMAG. Em letras pretas, Inês Virgínia, desembargadora federal da 3ª Região. Mulher de pele branca e cabelos castanhos. Traja uma blusa verde e um colar de pedras. Ao centro da bancada, a desembargadora Inês Virgínia está sentada. No canto inferior direito, há uma intérprete de Libras. De cabeça baixa, a desembargadora Inês Virgínia lê um papel. Bom dia a todas e todos. Eu não sei se vocês me veem, me ouvem. Sim, tá sendo transmitido pelo YouTube, né? Então, nós estamos aqui, eu, doutora Raiclé e doutora Kátia Farias, doutor Davi Gasparini Fernandes está online. Eu vou ler, ler os 2 currículos e depois eu vou convidar o doutor Gasparini Fernandes Cunha para fazer sua palestra. Eu vou me apresentar, eu sou Inês Virgínia, sou desembargadora do TRF3, tenho uma ligação A desembargadora Inês Virgínia olha para a plateia. Assim, pessoal, acadêmica com o tema direito ambiental, fiz meu mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, mestrado em 2000 e doutorado em 2007 nesse tema. No doutorado eu já fui pendendo, professora Kátia, para a área de patrimônio cultural, mas a partir da perspectiva ambiental, o que me deu um aporte diferente de colegas pesquisadores de patrimônio cultural que vieram da área de direito civil. Então, é uma perspectiva que só o direito ambiental nos dá, de coletividade, de precaução, de olhar desde a perspectiva do todo, do holístico e do respeito aos elementos ali, A desembargadora Inês Virgínia baixa a cabeça novamente e lê um papel. aos recursos naturais para se chegar à vivência do patrimônio cultural. Essa é a minha experiência e eu agradeço imensamente à doutora Raiclé por ter me convidado, ter possibilitado estar aqui hoje nesse evento da EMAG. A doutora Raiclé tem feito um trabalho extraordinário na área em outras áreas também, mas eu destaco o trabalho na área de ambiental, A desembargadora Inês Virgínia olha novamente para a plateia. desde a plataforma de conciliação, não sei se chama conciliação aquela plataforma ambiental. Eu sou juíza de enlace para a 3ª Região, que trata de outro tema totalmente diferente, que é a convenção, a convenção da Haia de 1980 para sequestro internacional de crianças, e agora a gente está querendo fazer uma mediação e os colegas, inclusive de outras regiões, doutora Raiclé, e de outras instituições, dizem: "Ai, tem aquela plataforma da doutora Raiclé, faz daquele jeito". Então, quer dizer, é algo que quando uma plataforma de ambiental é referida para um tema de direito internacional privado, é porque está dando muito certo. Então eu quero lhe parabenizar e parabenizar a organização desse evento. Eu estava assistindo a palestra anterior, muito bom ter técnicos falando para nós da área do direito. É sempre uma provocação, professora Kátia, é sempre uma alegria, um aprendizado. O tema da nossa mesa é apuração do dano ambiental, perícia, processo e recuperação. Esse é um tema muito desafiador. O último artigo que eu escrevi de ambiental, sobre ambiental, foi sobre prescritibilidade da reparação do dano ambiental. E foi em 2000 e foi e depois, o livro atrasou, é um capítulo de livro, e o livro atrasou e eu tive a oportunidade depois de inserir o tema 999 do Supremo, que reafirma, já era um lead case do STJ, e que reafirma essa questão, que
a reparação do dano ambiental é imprescritível, o que é algo, assim, desafiador e é para o direito mesmo, porque é fácil a gente, como um magistrado, eh eh, dar uma canetada e dizer: "Ah, é imprescritível, repara tudo", mas o que é o tudo, né? Essa mesa fala muito sobre isso, né? Desde quando? Porque o imprescritível é desde sempre, né, então vamos voltar a 1500, né? Então, o que é essa perícia, esse processo e essa recuperação, ela dialoga muito com o tema da imprescritibilidade, que é que ao afirmar a imprescritibilidade, o judiciário, o Supremo, foi no caso de repercussão geral, garante muitos direitos, todo o direito para o meio ambiente, mas deixa a e aí não só o poluidor, mas toda a cadeia que vai ter acesso, toda a cadeia de pessoas que têm acesso àquela terra muito inseguro, né. Então o trabalho dos senhores e ouvir os senhores hoje nessa manhã vai ser muito importante para isso também, para os nossos julgamentos A desembargadora Inês Virgínia abaixa a cabeça novamente e lê um papel. e para se pensar a reparação. Então eu vou passar eu vou falar o currículo do doutor Davi Gasparini Cunha, ele é engenheiro ambiental, professor associado do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Carlos, da USP, instituição onde obteve livre docência na área de saneamento ambiental, doutorado em ciências e onde realizou o seu pós-doutorado em parceria com a Université de Montreal, Canadá, e onde é orientador de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Hidráulica e Saneamento. Foi assessor técnico do Ministério Público, do Estado de São Paulo, e pesquisador visitante em universidades e institutos de vários países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, México e Espanha. Eu vou ler logo também o currículo da doutora Kátia, que está aqui na mesa comigo, porque depois que a gente eu passo a palavra imediatamente para ela, após a fala do doutor Davi. Então, a doutora Kátia Farias é engenheira, agrimensora, doutora e mestre em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Realizou pós-doutorado em Ciências Ambientais pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. É pós-doutora em Direito Ambiental e Direito Urbanístico pela Universidade Federal de São Carlos. Perita judicial ambiental, especialista em engenharia de avaliações e perícias. Professora doutora no cargo de substituta junto ao Departamento de Ciências Ambientais da Universidade da UFSCar. É idealizadora do curso de especialização em perícia judicial ambiental, consultora ambiental, pesquisadora do grupo de pesquisa SEDA, que é Centro de Estudos em Democracia Ambiental, cadastrado no CNPq e certificado pela UFSCar. Professor Davi Gasparini, eu passo a palavra para o senhor, pelo prazo de desculpa, doutora Kátia. Então, doutor Davi, o senhor vai ceder a vez para a doutora Kátia, prima já houve esse acordo anterior, doutora eu vou passar a palavra para a doutora Kátia pelo prazo de 30 minutos. Eu vou cometer a indelicadeza, quando der, assim, 5 minutos, eu aviso para a senhora. Pode ser? Fica à vontade. Não se ou não precisa? Avisar o tempo? Não? Avisa, por favor, Ah, porque tá. gente como professor Tá, então professora, adora tá com a conversar. palavra. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, agradecer a professora doutora, né, Caroline. À esquerda da desembargadora Inês Virgínia, Cátia Araújo Farias, perita judicial ambiental, especialista em engenharia de avaliações, mulher de pele branca e cabelos grisalhos. Traja óculos de grau e uma blusa listrada preta e branca. Em frente à bancada, surge um homem de pele e cabelos brancos que traja óculos de grau e terno preto. Ele aponta uma câmera fotográfica para a bancada. E é o professor Davi, né, nessa parceria de trazer aqui algumas informações, estudos, né, baseado na nossa trajetória de perita, né, ambiental, logo lá uns quase 24 anos
de trabalho em campo. Então, hoje a nossa conversa, ela está muito baseada também nesta base prática, né, e que refletiu também e reflete em nossos trabalhos acadêmicos de estudo e de preparo aos nossos estudantes de pós-graduação nesta área tão instigante, e eu digo, acrescento, apaixonante, que é trabalhar em cima da perícia ambiental. E eu vou mostrar por que, né, nós somos apaixonados e defensores do trabalho técnico, apurado, científico e, sobretudo, responsável, né, na função, né, de auxiliar da justiça, seja ela estadual ou federal. Então eu trago aqui para vocês algumas reflexões, A doutora Kátia olha para um computador na bancada. considerando, primeiramente, A tela se divide em duas partes. À direita, doutora Kátia. À esquerda, um slide de fundo branco. Na parte superior esquerda do slide, logo. CDAM. Ao lado direito, em letras pretas, Departamento de Ciências Ambientais, Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos. Na parte superior direita, logo, UFSCar. Ao centro, em letras vermelhas, Apuração do Dano Ambiental, Perícia, Processo, Recuperação. Na parte inferior direita, em letras pretas, Professora Kátia Araújo Farias. E-mail, farias.katia@gmail.com. Telefone, DDD 16 991 632 224. Na parte inferior, faixa vermelha. né, aí, a apuração do dano ambiental, o próprio título, dentro da perícia, em reflexo ao processo e no auxílio dessa recuperação. Falar de dano ambiental é necessário, tanto também, entender o que é um impacto, né? Novo slide de fundo branco. Na parte superior esquerda, em letras vermelhas, o que é um impacto. Abaixo, em letras pretas, impacto de uma atividade é um desvio, uma mudança de uma situação base causada por essa atividade. As palavras situação base estão em vermelho. Abaixo, uma seta vermelha que aponta para um quadrado amarelo com texto em letras pretas. É a situação ambiental existente ou condição na ausência de uma atividade. A situação de base é um conceito-chave na IEI. Na parte inferior esquerda, há um balão com extremidades pontiagudas com texto em letras pretas. Questão de perícia ambiental. Na parte inferior, faixa vermelha. E esse impacto, ele está relacionado a uma atividade antrópica. Então, o impacto de uma atividade é um desvio, quer dizer, uma mudança de uma situação base causada por esta atividade. E trazendo aqui o próprio conceito de situação ambiental existente, que é a situação base, né? Ou a condição da ausência de uma atividade, que é uma situação de base que a gente busca lá nos conceitos de avaliação de impacto ambiental para realizar essa análise, né, em campo. Eu costumo dizer para os meus estudantes que a gente busca uma ferramenta, né, de gestão ambiental consolidada no CONAMA 01/86, que é a avaliação de impacto ambiental, ela está relacionada a uma análise, a uma avaliação, perdão, para o possível licenciamento ambiental. E a gente traduz isso para uma questão de dano ambiental no termo análise de impacto ambiental. Quer dizer, já aconteceu, né, o impacto, então eu tenho que dar respostas para que haja uma recuperação, não é, daquele ambiente, né, e até mesmo entendendo que seria até os limites dessa recuperação. Enquanto que na avaliação a gente constrói cenários, né, possíveis de impactos que, né, relacionados àquele empreendimento em si. Então, são questões que eu trato separadamente.
Então a minha abordagem aqui vai ser exatamente em cima da análise ambiental, que é a questão propriamente dita da perícia ambiental. Novo slide de fundo branco. Na parte superior esquerda, em letras pretas, na caracterização da situação de base, muitos componentes ambientais naturais são de interesse na perícia. As palavras componentes ambientais naturais estão em vermelho. Delas, sai uma seta vermelha que aponta para um quadrado amarelo, com texto em letras pretas. São aqueles que provavelmente foram ou serão afetados pela atividade impactante no meio ambiente. Do quadrado amarelo, sai outra seta vermelha que aponta para um quadrado verde com texto em letras pretas. Flora, composição e densidade da vegetação natural. Produtividade, espécies-chave. Ao lado direito, um quadrado cinza claro com a escrita saúde, vetores de doença, patogeniais. Acima, um quadrado bege com texto em letras pretas. Fauna, populações, habitat. Acima, um quadrado marrom com texto em letras pretas. Solos, erosão, produtividade da cultura, salinidade, nutrientes. Acima, um quadrado cinza escuro com texto em letras pretas. Água, quantidade, qualidade, acesso, sazonalidade. Na parte inferior, faixa vermelha. Então, na caracterização dessa situação base, né, aquilo que não aconteceu ou que estava lá no início, muitos componentes ambientais naturais são de interesse da perícia. Eu acho que na configuração aí houve uma sobreposição aí, me perdoem por isso. Então, o que seriam esses componentes ambientais que a gente trabalha em si, né? São aqueles que foram, né, provavelmente foram ou serão afetados na atividade impactante do meio ambiente. Então, seja numa análise de avaliação ambiental ou de avaliação, né? Então, o que seriam esses componentes? A gente considera a flora, né, composição e densidade da vegetação natural, produtividade das espécies e inventários. É necessário, então, que a gente, para analisar esses componentes, a gente necessita de quê? De métodos de análise, né? Então, a gente busca lá no conhecimento científico, nas práticas de laboratório, levar isso, né, como vamos trabalhar, como vamos analisar. Em relação à água, quantidade, qualidade, né, que até vai ser a fala do professor Davi, acesso, sazonalidade, todas as questões que envolvem esse componente, né? Solos, na questão de erosão, produtividade de cultura, né? As questões de salinidade, a questão de nutrientes, as perdas, né, nutricionais. Em relação à flora, já falamos, em fauna, na questão das populações, nos habitats, e a questão da saúde ambiental, onde envolve os vetores de doenças, patogenias. Então, esses seriam os componentes que geralmente nós estamos em campo analisando. Novo slide com a ilustração em preto, branco e amarelo de um alvo com flecha ao fundo. Na lateral esquerda, quadrado vermelho com texto em letras brancas. Dano ambiental. Definição: prejuízo causado ao meio ambiente natural por qualquer ação antrópica. Conceito: qualquer alteração no meio ambiente que cause desequilíbrio no ecossistema natural, ocasionado pelas atividades antrópicas. Para isso, então, entendendo o que seria esse impacto, né, que vai caracterizar o dano, nós trouxemos aqui para a reflexão dano ambiental como definição, que é prejuízo, né, um prejuízo causado ao meio ambiente natural por qualquer ação antrópica. Tá? E no conceito aí a gente já tem como, né, trazido até da resolução CONAMA, né, qualquer alteração no meio ambiente que vai causar um desequilíbrio, né, no ecossistema natural e sempre relacionado às atividades antrópicas. Novo slide de fundo branco. Na parte superior, em letras pretas, sequência do estudo de análise do dano ambiental, AIA.
Na parte inferior esquerda, uma seta verde com texto em letras pretas. Situação base. Aponta para um texto acima, em letras pretas, 1. Diagnóstico ambiental. Acima, ilustração de estetoscópio. Ao lado direito, uma seta amarela aponta para um texto em letras pretas. 2. Análise ambiental. Abaixo, uma seta com um texto em letras pretas. Dano. Acima, ilustração de uma pessoa escrevendo em um papel. Ao lado direito, uma seta vermelha aponta para um texto em letras pretas. 3 e 4. Medidas mitigatórias. Ao lado direito, uma seta azul aponta para um texto abaixo de letras pretas. Monitoramento. Na parte inferior, faixa vermelha. Então, quando estamos em campo para analisar a situação ambiental, a gente requer, então, uma sequência de estudo, de análise desse dano ambiental, baseado na AIA, nesse instrumento de gestão. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, o diagnóstico ambiental da situação base não pode ser esquecido. Geralmente, a gente pega o processo e já vem o problema em si. Então, toda uma relação ali do dano e as suas, vamos dizer assim, as suas prerrogativas. Então, a gente estuda o processo. Aí o estudante fala assim: "Mas professora, às vezes tem uma quantidade de volume". Leia, não se baseie apenas no relato. Leia todo ele. Estude, debruce, requer tempo, dedicação. E aí eu falo, a partir disso, vocês vão buscar a situação base, é um histórico daquele local. E depois de reunido todo esse estudo, você vá fazer a análise ambiental, vá verificar o dano no local. Um dia, que geralmente a gente chama, né, daquela perícia oficial, né, que convoca os atores para estarem presentes. Aí eu falo: "Não se preocupe com esse dia, ele é muito formal. Vá quantas vezes necessário". Então a gente requer tempo, né, tempo e dedicação. Busquem os dias após a chuva. Por quê? Porque a água vai dizer para você o caimento superficial, né, o escoamento superficial da água da chuva vai te mostrar coisas que no processo não tem. E verifiquem todo o ambiente, sejam críticos. Então eu falo: fotografe, mas 100, 200, fotografe. Quando você buscar ali aquela informação, né, na imagem, você vai encontrar coisas que os olhos não perceberam. Então eu trabalho muito com a questão da percepção ambiental ali, né, analisando profundamente. E hoje, com essa tecnologia, um smartphone consegue fazer o que uma máquina, né, potente, né, que geralmente eles falam: "É muito caro". Eu falo assim: "Não, mas com seu smartphone você vai conseguir ali fazer essa leitura ambiental". E a partir disso, você descreve essas situações no seu laudo, para propor as medidas mitigadoras, mas para você chegar às medidas mitigadoras, você precisa caracterizar bem esse dano através dos impactos ambientais ali e propor um monitoramento. E mais uma vez a gente precisa de tempo, né, para tudo isso, o próprio monitoramento. A gente trabalha numa faixa de 10 anos em cima do processo, porque primeiro a gente, eh, oferece a oportunidade de uma vegetação natural, a partir do isolamento da área, porque aí a gente tenta aí contrabalançar o custo,
porque uma recuperação não é barata. Então a gente inicia primeiro com isolando a área. É uma das questões que eu sempre coloco para ir trabalhando recomposição ali, mesmo isolando e eu colocando algumas, espécies, a gente precisa monitorar e aguardar também. Novo slide de fundo branco. Na parte superior esquerda, em letras vermelhas, atividades técnicas necessárias. Ao lado direito, em letras pretas, diagnóstico ambiental da área direta e indiretamente afetada. Ao centro, em letras pretas, completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área. Antes dano, situação base. E depois, considerando meio físico, meio biológico e os ecossistemas naturais. Meio socioambiental econômico, o uso e ocupação do solo, os usos da água, entre outros. Na parte inferior, faixa vermelha. Então, dentro das atividades técnicas necessárias, a gente tem que fazer esse diagnóstico ambiental da área direta e indiretamente afetada. Então, aquela questão fronteiriça que foi levantada aqui, aí eu falei assim: "Bom, a gente tem que atravessar o rio, fazer o levantamento lá, mas não é nada, mas você precisa, porque aquela ali está afetando a área indireta, que seria o nosso lado, né". Então isso requer o quê? Uma completa descrição e análise dos recursos ambientais e as interações tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes do dano, que seria lá na situação base. Ah, mas eu não tenho como registros no processo. Busque nos dados, né? Busque nos órgãos específicos, conversem com a comunidade. E aí eu chamo atenção para esse elemento do contato com aquele indivíduo local que precisa ser ouvido, né? E ele tem que ser participado também do processo todo. E essa experiência de escuta social, ela é muito importante, porque aí você consegue buscar os canais certos para trazer as informações históricas que estão lá guardadas nos bancos de dados das instituições em geral. A gente consegue sim, mas é um trabalho de dedicação. Isso é o que eu sempre informo a eles. E depois desse levantamento, a gente vai observar aí quais são as condições do meio físico, o meio biótico, né, e os seus ecossistemas naturais, e o meio antrópico, né, que é o socioambiental econômico, e ali todo o modus vivendi dos locais, na questão do uso e ocupação do solo, do uso das águas, entre outros elementos, né. Então, nesse diagnóstico ambiental, ele tem que ter abrangência de todos esses meios, físico, biótico e antrópico. Todos eles somam-se para a caracterização desse dano ambiental. Novo slide de fundo branco. Na parte superior, em letras pretas, em seguida, faz-se a leitura ambiental dos fatos que levaram ao impacto ambiental, fatores históricos de uso da área, elementos processuais, descrição do impacto ambiental sobre o meio físico, biótico e antrópico. Na lateral esquerda, quadrado amarelo com texto em letras pretas. Descrição do impacto ambiental caracterizando o dano. Ao lado direito, sinal de igual. Ao lado direito, quadrado branco com textos em letras pretas. Meio físico. Ao lado direito, sinal de adição. Ao lado direito, quadrado branco com texto em letras pretas. Meio biótico. Ao lado direito, sinal de adição. Ao lado direito, quadrado branco com texto em letras pretas. Meio antrópico. Na parte inferior, faixa vermelha. Ai, saiu aí, me perdoem. Mas e que eu na receitinha aqui eu digo, em seguida faz a leitura ambiental dos fatos que levaram ao impacto ambiental. Quais são os fatores históricos do uso da área, os elementos processuais ali. Toda e qualquer informação, ela tem que ser muito bem observada,
e levado em consideração. Aí, a partir disso, né, com todo esse material de estudo, de pesquisa mesmo, aí você vai fazer a descrição desse impacto ambiental sobre o meio físico, biótico e antrópico. Lembrando sempre que essa descrição desse impacto, ele vai caracterizar o dano. Então, eu somo as informações, o impacto no meio físico, no meio biótico e no meio antrópico. E ele é imenso, né? Porque cada meio ali tem as suas características locais. Novo slide de fundo branco. Na parte superior esquerda, em letras vermelhas, análise dos impactos ambientais. Ao lado direito, quadrado amarelo com texto em letras pretas. Atividade impactante, antrópica. Abaixo, seta preta aponta para um quadrado vermelho carmim com texto em letras pretas. Impacto ambiental, causa e efeito. Ao lado esquerdo, seta preta aponta para um quadrado vermelho vibrante com texto em letras pretas. Tipo de impacto. Ao lado direito, seta preta aponta para um quadrado amarelo claro com texto em letras pretas. Direto e indireto, curto, médio, longo prazo, reversível e irreversível. Na parte inferior, faixa vermelha. E para construir, né, dizer, colocar isso para as partes interessantes no processo. Como que é esse impacto? A gente tem que ter em mente aqui que é a atividade impactante, que é provocada pelas ações antrópicas. Aí eu descrevo o impacto ambiental na relação causa e efeito, baseado no quê? No tipo de impacto ali. Se ele é um impacto direto, indireto, de curto, médio, longo prazo, se ele é reversível, se ele é irreversível, e outras características que compõem ali vários tipos dos impactos. Por que isso? Porque eu tenho que ter clareza, segurança e passar isso para o juiz, para que ele tenha condições de entendimento e julgamento. Então, eu tenho que ser, ao mesmo tempo, simples e certeira. Por isso que a gente coloca, eu falo muito, é seta anual. Você não pode errar, porque aí cria outros elementos e a resolução não sai. O que a gente tem que entender é que a gente tem que ser resolutos, tem que ser firme, porque pessoas estão sofrendo, ambientes estão sendo degradados, porque aquele dano ambiental local, ele pode se repercutir em outros. E aí, ser uma cadeia, chegar a um ponto de como que nós vamos recuperar isso, reverter, como vamos mensurar, que é outra parte dificílima na parte técnica, de levantar o valor. Qual é o valor de um maciço florestal ali para aquela comunidade, para o entorno, para o estado, para o país, né? Então, a gente até que tenta, mas alguns elementos são precários ainda, mesmo com todo o estudo. Novo slide de fundo branco. Na parte superior, em letras vermelhas, importância do impacto. Ao centro, quadrado verde com texto em letras pretas. Para verificar a importância do impacto, é necessário elaborar algumas questões. Houve algum comprometimento dos recursos ambientais? Padrões ambientais foram excedidos? Os recursos afetados comprometem a qualidade da vida local? Na parte inferior, quadrado vermelho com texto em letras brancas. Padrão ambiental: o nível ou grau de qualidade exigido pela legislação ambiental para parâmetros de um determinado componente ambiental. Então, por isso que é importante a gente ter essa caracterização certa do impacto. Então, acho que para verificar essa importância do impacto é necessário elaborar algumas questões. Eu digo para eles: vão para o campo e pense o seguinte: o quê? Por quê? Para quem? Como? Quando? Quanto? Tentem responder. Houve algum comprometimento dos recursos ambientais? Se sim, vamos analisar. Para isso, a gente também trabalha com os padrões ambientais
que é o que os referenciais que temos, né. E aí fica a pergunta: foram excedidos? Os recursos afetados comprometem a qualidade de vida local, primeiramente local. Então aqui nesses padrões ambientais, o professor Davi vai nos trazer algumas questões para reflexão, que a gente trabalha muito no nível, o grau de qualidade exigido pela legislação ambiental, né. Aí a gente vai pontuar, vai mensurar alguma coisa. Mas a gente também tem que entender o que que está ocorrendo ali naquele ambiente, né. A gente, em termos de solos, né, onde eu me especializei, você vai encontrar um solo que ele tem uma influência direta do material de origem e, às vezes, vem de uma rocha que tem um teor de ferro elevado, né. E aí nas leituras, né, no relatório da coleta dos dados e vem, então, o panorama do conteúdo, né, ali, daquele ambiente, o ferro está lá em cima. E aí como que você vai medir que às vezes um problema de contaminação do solo, você foi chamado para uma demanda, né, ambiental por contaminação, e aí ele vai tratar algumas questões, principalmente da água. Vou deixar a fala para ele. Novo slide com a ilustração em preto, branco e amarelo de um alvo com flecha ao fundo. Na lateral esquerda, quadrado vermelho com texto em letras brancas. Como recuperar o dano ambiental? A partir de meios e medidas para mitigar o dano. Após essa ação, monitorar. Tempo de monitoramento depende do estágio de degradação ambiental. Então a gente pergunta assim: como recuperar o dano ambiental, né? A partir de meios e medidas para mitigar esse dano, né? Após essa ação, a gente precisa monitorar. E o tempo de monitoramento, né? A gente está comentando sobre a questão do tempo. Depende de quê? Depende do estágio de degradação daquele ambiente, né? Então, mensurar um tempo depende de várias condições da pressão, né, antrópica sobre aquele local e tudo mais. Então, na nossa trajetória de trabalhos, né, na área, a gente vem se deparando com várias situações que faz a gente trazer para a sala de aula, né, outros requisitos para preparar, os profissionais para essa área. Então, assim, ao longo dessa história, vários casos surgiram e um deles, que me impressionou muito, foi chamada numa região, no no estado de Minas, ali no sistema que a gente chama Mar de Morros, que é a região, que tem, um relevo acidentado, mas ondulado, né, por isso que a gente chama de Mar de Morros. E havia ali uma necessidade de trabalhar com os resíduos sólidos, domiciliares, e foi chamado todos, as autoridades do município, e nós fomos dar o nosso apoio em relação a essa questão, e no meio da palestra eu não percebi, e entrou um indivíduo local, carvoeiro. E eu não me dei conta que ele entrou e ele estava diante de mim, uns 3 metros mais ou menos, e eu muito focada na questão, e quando eu dei uma paradinha, né, ele aproveitou e falou: "Doutora", aí que eu me dei conta, e quando eu olhei, ele estava coberto de carvão. O que eu consegui ver de branco era o globo ocular. E ele virou para mim e falou assim: "Que a senhora está falando é muito importante pra gente aqui. A gente precisa ser mais educado", né, e começou assim. E eu falei: "Certo".
Mas a senhora não acha? Depois que ele fez o elogio todo, a causa ali presente, ele virou e disse assim: "Mas a senhora não acha que aqui a gente tem um outro problema mais sério?" Eu não sabia qual era. E aí eu falei: "Qual?" Aí ele falou: "Nós fomos recebemos umas casinhas e elas estão construídas uma abaixo da outra. Só que não tem ali canalização", ele não falou canalização no caso, da rede de esgoto. A gente tem fossa, nem era fossa séptica, né, nós temos fossa. E aí acontece que quando vier uma chuva e arrebentar a fossa lá do colega lá em cima e vir arrebentando, não vai acontecer com o último, quer dizer, o que já estava na base, né. Aí eu falei: "Gente, isso é um problema muito sério e importante". Aí eu olhei para a autoridade máxima, né, do município e falei: "Doutor, o senhor tem que dar uma resposta". E aí eu disse para eles: "Me desculpem por estar aqui falando de algo que não é a urgência, então eu peço licença para me retirar e passo a palavra ao prefeito, que vai ter aqui uma resposta". Fui lá, apertei a mão do senhorzinho e saí. Aí falei: "Nossa, eu fui muito mal educada nesse momento, mas eu tinha que me retirar". Não era uma questão ali de perícia ambiental relacionada a resíduos, né, a produção de resíduos, domiciliares, mas de resíduo também. Mais uma questão ali muito mais grave, que estava relacionada justamente à população local, né, os atores locais. Então hoje, trazendo todas essas experiências, eu informo os meus alunos: não abram mão dessa escuta social. E hoje ela já está sendo realizada, né, no Ministério Público de São Paulo, a gente tem participado disso, que ela é muito importante, ela pode esclarecer. E ouvindo o professor Wagner, que eu tive uma oportunidade nesse momento, né, de encontrá-lo, né, e tinha em livros, em estudos, foi muito gratificante, que aí a gente percebe que a nossa trajetória não está errada e passar isso para os futuros peritos é muito importante. Bom, eu já estou aqui com o meu tempo vencido já praticamente, vou deixar agora vocês com a apresentação do professor Davi. Muito obrigada. Nas cadeiras ao lado da doutora Kátia, a desembargadora Inês Virgínia e a doutora Raicler aplaudem. A desembargadora Inês Virgínia abaixa a cabeça e lê um papel. Muito obrigada, professora Kátia, muito, muito importante a sua fala e, 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 e essa, essa necessidade, né, de alinhamento da técnica, A desembargadora Inês Virgínia olha para a doutora Kátia. do papel do perito com o olhar, não é? Com o Uhum. olhar é muito importante, não adianta nada a gente ter um perito e nós como julgadores temos um perito excelente, se a gente não está olhando aquela pessoa, no caso o carvoeiro, né? Foi. É muito, muito bonito e muito importante a gente ter esse olhar. A gente ainda vai ter uma oportunidade de debater daqui a pouco, então eu vou passar a palavra para o doutor Davi, para o professor Davi Gasparini Fernandes Cunha, professor é doutor também, mas eu vou chamar de professor porque é, é esse o papel principal de hoje, nessa manhã. Então, doutor, professor Davi, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Me ouvem e me veem? A desembargadora Inês Virgínia olha para a lateral esquerda da bancada. Nós não estamos ainda vendo, né, mas é porque eu acho que aqui será que a gente vai ver, né? Vai ver, vai ver. Tá. Mas vocês me ouvem bem. Bem, super bem.
Ah, então tá bom. Acho que isso é o principal. A minha imagem, eu liguei a câmera também, em algum momento, acho que ela deve aparecer aí para vocês. Eu vou compartilhar minha tela também. Se vocês puderem só dar o ok que vocês estão vendo o Ok, slide. tá, estamos vendo. A tela se divide em duas partes. À direita, na bancada, a doutora Kátia, a desembargadora Inês Virgínia e a doutora Heickler. Abaixo, quadrado cinza com texto em letras brancas, EMAG. À esquerda, um slide de fundo branco. Na parte superior do slide, em letras vermelhas, aplicações para os recursos hídricos e questões para reflexão. Na lateral esquerda, em letras pretas, professor Davi Gasparini Fernandes Cunha, Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. Telefone DDD 16 3373 9537. Em letras vermelhas, e-mail davig@sc.usp.br. Na lateral direita, logo EESC, USP. Na parte inferior, faixa vermelha. Estão vendo, né? Ótimo. Então, deixa eu só puxar essa janelinha para cá. Muito bem. Pessoal, então, bom dia para todos vocês, para todos e todas. É um prazer imenso estar aqui participando desse evento. Queria agradecer a doutora Inês pela apresentação. Na parte inferior direita da tela, quadrado com a imagem do Dr. Davi Gasparini, homem de pele branca e cabelos pretos. Traja uma camisa cinza. Abaixo, quadrado cinza com texto em letras brancas. Davi Gasparini F. Cunha. É um prazer também estar dividindo esse espaço com a doutora Heickler, com a doutora Kátia. Agradecer a doutora Caroline pelo convite. Eu queria muito estar A imagem do Dr. Davi aumenta e a imagem da bancada deixa a tela. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Em letras pretas, Davi Gasparini Fernandes Cunha, professor coordenador do curso de Engenharia Ambiental, EESC USP. presencialmente aí em São Paulo com vocês, mas eu tenho um bom motivo. Eu estou com uma filhinha recém-nascida em casa, que completou um mês, faz poucos dias. Então, eu realmente tenho evitado me afastar daqui de São Carlos nesse período que ela é tão pequenininha, né? Então, que bom que a gente tem essas ferramentas online para poder remediar esses casos. Em complementação à ótima apresentação que a professora Kátia acabou de fazer, eu trago aqui para vocês algumas reflexões mesmo. A minha área de pesquisa, a minha área de atuação aqui na USP de São Carlos se volta principalmente para os recursos hídricos. Então, eu pensei basicamente dois temas que, nessa minha trajetória, né, ano que vem faz 10 anos que eu estou aqui como professor do departamento, e são dois temas que ficam ali azucrinando na minha cabeça e que eu acho que tem que ser, de alguma maneira, superados, e para isso a gente precisa não só de engenheiros, mas a gente precisa de pessoas de outra formação, inclusive o pessoal do direito, e acho que esse fórum é bastante apropriado para esse tipo de discussão. Então, minha apresentação vai ser bem curta, eu estou monitorando o tempo aqui também. Eu acho que vai ser muito mais enriquecedor até o momento em que vocês fizerem as intervenções e a gente conseguir debater o assunto, tá? Deixo o meu e-mail aqui, meu telefone, caso vocês precisem entrar em contato. Novo slide de fundo branco. Na parte inferior, em letras vermelhas, danos ambientais em cursos d'água fortemente antropodizados. Ao centro, em letras pretas, ambientes aquáticos. Rios, riachos, represas, reservatórios têm sido significativamente afetados pelas atividades humanas. Na parte inferior, faixa vermelha. Então, muito brevemente, o primeiro assunto que eu queria abordar, na linha do que a professora Kátia acabou de comentar, são os danos ambientais e, particularmente, aqui os danos ambientais para cursos d'água fortemente antropizados. Então, eu quero dizer isso, o que eu quero dizer com isso são cursos d'água que realmente são muito impactados por atividades humanas, cursos d'água diversos, como rios, riachos, represas, reservatórios, e a gente sabe que as atividades humanas têm alterado bastante esses ambientes. Ao centro, em letras pretas, fontes pontuais, fontes difusas. Tanto por fontes que a gente chama pontuais de poluição, como fontes difusas de poluição. E aí tem um próximo slide aqui em que eu ilustro o que seria uma fonte pontual e o que seria uma fonte difusa. Novo slide de fundo branco. Na parte superior, em letras vermelhas, danos ambientais em cursos d'água fortemente antropotizados. Na lateral esquerda, ilustração de fábrica. Ao lado esquerdo, uma seta vermelha aponta para um círculo preto entre dois riscos azuis paralelos. Abaixo, em letras azuis, rio. Na lateral direita, imagem de vegetação rural. Ao lado esquerdo, diversas setas vermelhas apontam para círculos pretos de diferentes tamanhos entre dois riscos azuis paralelos. Abaixo, em letras azuis, rio. Na parte inferior,
faixa vermelha. Provavelmente vocês já viram isso em algum momento, ou para aqueles que não estão familiarizados, é bastante simples. Uma fonte pontual, essa figurinha da esquerda, ela faz uma síntese do que seria uma fonte pontual. Então, é uma entrada concentrada de um poluente. Então, é uma canalização, é uma tubulação que lança um resíduo, lança esgoto doméstico, lança um efluente industrial pontualmente, daí o nome pontual, né? E à direita de vocês, a gente já tem as fontes difusas. Então, como o próprio nome diz, ela vem de muitos lugares, né? Não existe um ponto único, não é localizada, ela depende muito do uso e ocupação do solo. Então, se você tem áreas agrícolas, se você tem áreas urbanas, se você tem áreas com solo exposto, o grande veículo de transporte dos poluentes, nesse caso, é a chuva. Então, vocês imaginam um país tropical como o Brasil, em que a gente tem grandes níveis aí de precipitação, essa chuva, ao cair sobre essas superfícies, ela lava, entre aspas, né, estou usando um termo simples, ela lava e arrasta esses poluentes, e esses poluentes podem chegar aos cursos d'água. Essas duas fotos ilustram o que eu acabei de comentar. Nessa foto de cima, Novo slide de fundo branco. Na parte superior esquerda, imagem de um cano preto despejando água em um rio. Na parte inferior direita, imagem de enxurrada em terreno agrícola. Na parte inferior, faixa vermelha. vocês têm um exemplo de fonte pontual, um lançamento. E a imagem da direita reflete o que seria essa fonte difusa. Então, um terreno agrícola com essa enxurrada de água de chuva carreando o que vê pela frente. Agrotóxicos, fertilizantes, partículas de solo e por aí vai. E o alerta aqui, para o nosso caso no Brasil, é que o equacionamento, o controle das fontes pontuais é muito mais fácil, ou deveria ser muito mais fácil, porque é uma tubulação concentrada lançando ali, então o problema está muito mais facilmente identificável do que uma fonte difusa em que toda a bacia hidrográfica pode contribuir para o problema. E aqui no Brasil a gente não fez ainda a nossa lição de casa de equacionar a poluição pontual. Então vocês sabem que estruturas de saneamento básico, por exemplo, ainda são bastante precárias em muitas localidades brasileiras, e os números atuais revelam que praticamente metade da população do nosso país ainda não tem acesso à infraestrutura adequada de saneamento, o que leva a lançamentos indiscriminados aí de efluentes por meio de fontes pontuais. Então, a primeira reflexão que eu trago aqui para vocês, e vai ser muito interessante ouvir as diferentes visões de uma... Novo slide de fundo branco. Na parte superior, em letras vermelhas, danos ambientais em cursos d'água fortemente antropotizados. Na lateral esquerda, imagem de um rio, abaixo de uma ponte com acúmulo de lixo nas laterais. Na lateral direita, imagem de um rio com trechos de espuma branca. Na parte inferior, faixa vermelha. Né, de uma plateia tão heterogênea, tão diversa, o que é muito bom. O que fazer em relação aos danos ambientais em cursos d'água extremamente alterados ou extremamente impactados, como esses que vocês estão vendo nas imagens, né? Então, à direita, a gente tem o Rio Tietê, na altura de Pirapora, em São Paulo, que tem aqueles episódios de espuma, essa espuma tóxica que se forma por conta do grande lançamento de sabões, detergentes que vêm pelos esgotos e etc. Então, você tem episódios ali terríveis dessa espuma tóxica literalmente engolindo a cidade. Então, achei muito pertinente, doutor Inês, logo no início na sua fala, você comentou não sei se eu vou saber repetir o termo, mas imprescritibilidade, alguma coisa Isso assim. mesmo. Achei muito interessante, porque assim, se a gente está num estágio de degradação tão grande assim, né, o dano ambiental é tão visível, como avaliar até onde a gente tem que voltar e retornar esse rio às suas características originais? E mais do que isso, quanto tempo vai levar para que esse rio retorne a uma nova condição de equilíbrio? Então, essa é a primeira reflexão que eu trago. Novo slide com textos em inglês. Esse esqueminha aqui, depois eu posso passar para quem tiver interesse, é um capítulo que a gente publicou recentemente. O que eu chamo a atenção desse slide é justamente a necessidade desse balanço, desse equilíbrio que a gente tem que ter entre o avanço da estrutura de saneamento, que é inegavelmente fundamental, e alguma alternativa ou alguma iniciativa também de remediação. Eu insisto muito nesse ponto, porque a gente tem que lembrar que a estrutura de saneamento não se faz do dia para a noite. A metade dos brasileiros que ainda não tem acesso a esgotamento sanitário, abastecimento de água ou coleta e gerenciamento de resíduos sólidos,
não vai ter isso equacionado amanhã ou ano que vem. É um processo lento, que demanda investimentos, recursos humanos. Então, a minha questão aqui é como resolver o lançamento de esgoto em rios que estão extremamente impactados. A gente vai conseguir resolver essa situação em curto prazo? Não. Investindo em saneamento, a gente precisa de médio prazo, precisa de longo prazo. Só que enquanto a estrutura de saneamento não evolui, ou né, ela tem o seu próprio ritmo, é justo com as atuais gerações que a gente expõe as atuais gerações a essas condições tão degradadas? Né? Então, o ponto para reflexão aqui é a evolução da estrutura de saneamento que atacaria a raiz do problema, ela deveria, na minha visão, caminhar junto com medidas até paliativas, emergenciais, de remediação para, pelo menos, minimizar um pouco esses impactos à medida que essa estrutura de saneamento vai evoluindo. Então, um exemplo que eu gosto de citar quando eu comento sobre essa questão. Novo slide de fundo branco. Na parte superior, em letras vermelhas, o caso do Rio Pinheiros, São Paulo SP. Na lateral esquerda, imagem de uma estrutura de cano suspensa sobre um rio. Na lateral direita, imagem frontal do Rio Pinheiros. Na parte inferior, faixa vermelha. Existem vários outros, mas eu escolhi aqui o caso do Rio Pinheiros, em São Paulo. Certamente vocês já passaram pelas marginais, Pinheiros, Tietê. Certamente, dependendo do horário, vocês tampam os narizes, porque, né? Então, são ambientes muito impactados de que eu estou falando, por exemplo, aqui, o Rio Pinheiros. Eu participei há um tempo atrás, em apoio ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na avaliação, não sei o quão familiarizados vocês estão com isso, mas numa tentativa de despoluição do Rio Pinheiros pela tecnologia da flotação, que é essa alternativa aqui que está ilustrada na imagem à esquerda. Então, se trata de um tratamento da água in situ, quer dizer, então, dentro do próprio rio, instalam-se estruturas para depurar essa água ou para melhorar a qualidade dessa água. E isso vai bem ao encontro do meu ponto anterior, porque assim, ficar remediando a água do Pinheiros resolve o problema? Não, nós não estamos atacando a raiz do problema, a gente está enxugando o gelo. O problema continua lá, o esgoto continua sendo gerado, o rio continua poluído, e a gente está com essa alternativa que a gente chama na engenharia de fim de tubo. Eu estou só resolvendo o meu final ali. Mas tem o seu valor, né, na minha visão, porque é injusto a gente ter que expor as atuais gerações a conviver com uma situação como essa. Talvez a recuperação do Pinheiros leve 50 anos, 100 anos, talvez a gente não esteja mais aqui. Né? Então, o ponto para reflexão aqui medidas paliativas emergenciais de enxugar gelo talvez sejam necessárias em ambientes tão impactados como esse, sob pena de ter que conviver com uma situação extremamente desagradável como essa desses rios muito poluídos. Então, primeiro, não sei se ficou claro, mas a primeira questão para reflexão que eu queria trazer é essa. Então, uma síntese sobre essa primeira metade da minha apresentação. Novo slide de fundo branco. Na parte superior esquerda, em letras vermelhas, reflexões. Ao centro, em letras pretas, falta de estrutura de saneamento, grande deflagrador da degradação da qualidade da água no Brasil. Na parte inferior, faixa vermelha. Seria, sem dúvida, a falta de saneamento. É um grande, né, é uma situação que gera degradação da qualidade da água no Brasil. A gente, infelizmente, se acostumou a conviver com isso, é muito comum nas nossas cidades, a gente convive. O riozinho que passa no centro da cidade é sujo, mal cheiroso, e a gente aprendeu, infelizmente, a conviver com isso, né? Então, a estrutura de saneamento é bastante deficitária e faz falta ainda, não tem uma abrangência suficiente. Acima, seta preta aponta para texto em letras pretas. Evolução lenta. Só que, como eu mencionei, ela vai ter uma evolução lenta. Existem dados, só para ilustrar para vocês, que o estado de São Paulo, em alguns anos, o avanço da estrutura de saneamento sequer dá conta do aumento populacional naquele período, para vocês terem ideia da morosidade dessa evolução. Então, se de um ano para o outro a população cresceu X%, o avanço na estrutura de saneamento não acompanhou sequer esses X% de acréscimo populacional. Então, é uma evolução bastante lenta.
Então, realisticamente, como que a gente recupera o dano ambiental? Abaixo, em letras pretas, como recuperar o dano ambiental? Depende do estágio de degradação ambiental. Abaixo, seta preta aponta para texto em letras pretas. E no caso de estágios avançados? Abaixo, em letras pretas, soluções não ideais, paliativas, emergenciais devem ser consideradas. Professora Kátia, tirei lá do seu slide, viu, Kátia? Você escreveu assim, depende do estágio de degradação ambiental. E nos estágios extremamente avançados e críticos, como o Rio Pinheiros e o Rio Tietê? Então, o ponto aqui é que talvez soluções não ideais, paliativas, emergenciais, deveriam ser consideradas. A ressalva principal é, essas soluções paliativas deveriam ser uma muleta, e a gente deveria se desvencilhar dessa muleta em longo prazo. Aqui no Brasil fica sempre aquela dúvida de se a gente não vai usar para sempre a muleta. Mas a ideia original aqui seria ter esse suporte à medida que a estrutura de saneamento evolui, vai chegar um determinado momento que a gente fala, olha, não precisamos mais enxugar o gelo porque a raiz do problema foi atacada, certo? Então, essa era a primeira metade da minha apresentação que eu queria colocar para a gente discutir depois. Novo slide de fundo branco. Na parte superior, em letras vermelhas, padrões ambientais em um país de dimensões continentais. Ao centro, em letras pretas, exemplo. Resolução CONAMA 357 de 2005 estabelece padrões de qualidade para cursos d'água. Na parte inferior, faixa vermelha. E a segunda metade, a professora Kátia também falou muito bem sobre os padrões ambientais, que são um instrumento fundamental para que a gente justamente apure o dano, faça uma perícia, tenha uma base para comparação, consiga arbitrar, né, se uma indústria causou um impacto, não causou, qual que é a extensão desse impacto, desse dano. Então, aí a reflexão que eu trago, que é uma coisa que me incomoda bastante também, da gente utilizar padrões ambientais únicos em um país imenso como o Brasil. Então, para ilustrar essa minha fala, eu trago o caso da resolução CONAMA 357 de 2005, extremamente importante para nós. Ela estabelece padrões de qualidade para cursos d'água. Então, os nossos cursos d'água brasileiros, eles são enquadrados em 5 classes. Classe especial, 1, 2, 3 e 4. E à medida que essa classe vai aumentando, a qualidade vai piorando e, portanto, os usos da água também vão se tornando mais restritos. Então, o Rio Pinheiros, que eu acabei de mencionar, ele é classe 4. O que se faz com classe 4? Praticamente nada. Você pode utilizar aquela água para navegação e para harmonia paisagística. É o que está escrito lá na resolução CONAMA. Então, o Rio Pinheiros ele só serve para navegar, e olhe lá, né, porque você não pode ter contato com a água, e ele serve para harmonia paisagística, para você colocar no cartão postal da cidade de São Paulo, junto com a ponte estaiada, a quem entenda que isso é harmonia paisagística. Então, à medida que a classe evolui, a gente vai tendo restrições de usos da água. Vejam só o que a própria resolução CONAMA diz no seu artigo 13º. Nas águas de classe especial... Abaixo, em letras pretas, artigo 13. Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de água. Que são a classe justamente mais especial, como o nome diz, né, com qualidade mais satisfatória, deverão ser mantidas as condições naturais do corpo d'água. E aí eu pergunto para vocês, o que é essa condição natural? Como a gente sabe qual que deve ser a característica natural na ausência de impacto, na ausência de interferência humana, em um rio, em um reservatório no Rio Grande do Sul e um reservatório no Acre ou no Maranhão? Então, aqui... Abaixo, em letras pretas, condições naturais implicam o conhecimento de condições de referência. Conhecer essas condições naturais demanda a gente ter acesso a condições de referência. Então, o Brasil tem muitos biomas diferentes, a gente deveria conhecer o basal, quer dizer, numa condição de ausência de impacto antrópico, o que eu esperaria do ponto de vista de qualidade da água. E o que eu argumento aqui é que essas condições vão ser diferentes. Elas não serão as mesmas no sul, no sudeste, no norte, no nordeste e no centro-oeste. Porque o Brasil é um país muito diverso do ponto de vista ambiental. Então, essa é uma questão que já me causa bastante preocupação. Assim. O que é o classe especial e como que a gente consegue balizar isso? Sobre o classe especial, é basicamente isso que a resolução diz. Agora, vamos para as classes 1, 2, 3 e 4. Então, eu botei um trechinho aqui só para ilustrar o que eu estou dizendo. Novo slide de fundo branco. Na parte superior, em letras vermelhas, padrões ambientais em um país de dimensões continentais.
Ao centro, em letras pretas, artigo 15º. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstas no artigo anterior, à exceção do seguinte: 1. Não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais. 2. Coliformes termotolerantes. Para uso de recriação de contato primário, deverá ser obedecida a Resolução CONAMA número 274 de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 ml em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de 1 ano, com frequência bimestral. A E.coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 3. Cor verdadeira. Até 75 mg pt por litro. 4. Turbidez. Até 100 UNT. 5. DBO. 5 dias a 20 graus Celsius até 5 mg por litro. O2. 6. OD. Em qualquer amostra, não inferior a 5 mg por litro O2. 7. Clorofila A. Até 30 Ig por litro. 8. Densidade de cianobactérias. Até 50.000 células por mililitro ou 5 mm 3 por litro. E 9. Fósforo total. A. Até 0,030 mg por litro em ambientes lênticos e B. Até 0,50 mg por litro em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias e tributários diretos de ambiente lênticos. Na parte inferior, faixa vermelha. Águas doces de classe 2, que é a mais comum da gente encontrar aqui no Brasil. Aí a resolução CONAMA define patamares máximos, estão vendo? Para cada parâmetro, não vou entrar em detalhes aqui, claro, não interessa, mas para cada parâmetro de qualidade da água, a gente tem patamares máximos que devem ser observados naquele curso d'água. Então, a turbidez tem que ser até de 100 unidades, a cor, a DBO, são vários parâmetros descritores da qualidade da água e os seus respectivos limites que devem ser obedecidos para um ambiente classe 2. E aqui vale a mesma observação que eu fiz. Por exemplo, o fósforo total, né? O fósforo é um nutriente que aparece na água. Podemos ou deveríamos utilizar o mesmo padrão de qualidade para um rio no bioma Mata Atlântica e para um rio no bioma Cerrado, ou no bioma Caatinga, ou no bioma dos Pampas? As nossas pesquisas aqui têm mostrado que não. Né? Então, eu trago isso porque é muito difícil a gente utilizar um padrão único para balizar a avaliação de um dano ambiental, por exemplo. Porque a gente pode estar numa região do país em que, por algum motivo, a referência é diferente, ou deveria ser diferente. Novo slide com artigo em inglês. Na parte superior esquerda, a logo Elsevier. Então, já estou quase concluindo aqui a minha apresentação. Esse artigo acabou de sair do forno, ele foi publicado semana passada, né? A gente tentou trazer essa contribuição em parceria com alguns pesquisadores da Alemanha e da Suíça e de Minas Gerais, aqui no Brasil. Essa abordagem de ecorregiões. Então, seria a gente personalizar um pouquinho esses padrões ambientais. Em vez da gente ter um sarrafo único, digamos assim, que defina padrões para o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, seria a gente identificar regiões homogêneas no Brasil que têm similaridades e, portanto, deveriam ter padrões parecidos. Trouxe um mapinha desse nosso artigo só para ilustrar o que eu estou dizendo. Novo slide de fundo branco. À esquerda, um mapa com biomas e rios em diferentes tons de amarelo e vermelho. À direita, um mapa com 9 regiões em diferentes tons de verde. Aqui a gente buscou entender as concentrações de referência à esquerda de vocês de nitrogênio e à direita de vocês de fósforo. A resolução CONAMA estabelece um valor único, e aqui essas cores diferentes estão mostrando para vocês que nessas regiões aí identificadas existe essa diversidade que eu estou comentando. Então, por exemplo, à esquerda, a gente tem diferentes biomas brasileiros em que eu tenho concentrações naturalmente diferentes de nitrogênio. Então, como é que a gente vai utilizar o mesmo padrão para todo mundo, certo?
Então, essa figurinha mostra, por exemplo, que no bioma Caatinga, a gente tem concentrações de nitrogênio naturalmente maiores, porque o solo é diferente, porque o clima é diferente, porque a vegetação é diferente, porque atributos naturais são diferentes. E aqui eu faço também esse comentário, achei muito interessante a palestra do professor Wagner, isso foi comentado também depois nas intervenções do público e tudo mais. Vejam que o mapa do Brasil está meio desconfigurado aí, né? Não está exatamente o contorninho que a gente conhece do Brasil. Por quê? Porque a gente não está considerando o Brasil aí, a gente está considerando bacia hidrográfica. Então, a gente avançou para os países, a gente foi para o transfronteiriço aí, a gente não pode estabelecer uma linha geopolítica ali e dizer, olha, dali para cá o nitrogênio é diferente. Não, a gente obedece o limite da bacia hidrográfica. Então, especialmente na Amazônia brasileira ali, vocês podem ver que a gente está considerando os países limítrofes, nos quais também existe essa diversidade de condições ambientais e, portanto, essa diversidade de condições esperadas para a referência de qualidade da água, certo? Enxerguem o tamanho do desafio. Esse estudo nós fizemos para 2 parâmetros de qualidade da água, nitrogênio e fósforo. A resolução CONAMA estabelece limites para dezenas de parâmetros. Então, há muito que se avançar ainda para a gente entender melhor essa variabilidade toda natural que existe no nosso país, que tem dimensões continentais. Novo slide de fundo branco. Na parte superior esquerda, em letras vermelhas, reflexões. Na parte inferior, faixa vermelha. Finalizando, então, um apanhado geral dessa segunda metade, reflexões que eu trago para a gente discutir. Inegavelmente, o Brasil, e felizmente, né, muito bom morar num país tão diverso como o nosso. Ao centro, em letras pretas, Brasil possui diversidade significativa de condições ambientais. Condições ambientais muito variáveis. Acima, seta preta aponta para texto em letras pretas. Ampla variabilidade natural das características da qualidade da água. E essas condições ambientais variáveis levam a uma ampla variabilidade natural da característica da qualidade da água. Eu foquei aqui em água, pessoal, mas isso se reflete em outras matrizes também. O solo, por exemplo. As Minas Gerais têm o nome de Minas Gerais porque, naturalmente, o solo tem concentrações elevadas de metais, etc. Então, essa discussão vai muito além da água. Eu trouxe a água aqui porque é o meu tema central de atuação. Abaixo, em letras pretas, desafio para encontrar ambientes de referência. Existe cada vez mais um desafio para a gente encontrar ambientes de referência. No Brasil, ainda a gente tem remanescentes. Agora, se você for para países da América do Norte e da Europa, eles não têm. Quer dizer, não existe um ambiente livre ou isento de interferência antrópica que a gente possa usar como um modelo de padrão ou um modelo de referência. Aqui no Brasil nós ainda temos. Eles estão se tornando cada vez mais escassos, mas eles ainda existem e podem ser utilizados para balizar essa diferenciação. E aí, acho que essa é a última frase aqui desse slide. O argumento aqui seria a necessidade da gente personalizar, entre aspas, eu não achei uma palavra melhor, talvez vocês encontrem, personalizar um pouco esses padrões ambientais, de modo que eles reflitam essa diversidade. Com a ressalva Abaixo, que em letras precisamos pretas, fazer essa necessidade de personalização de maneira personalizar padrões pragmática ambientais, e de maneira porém que de não forma comprometa o pragmática e que não uso comprometa desses a essência padrões do como um instrumento de controle. Porque daqui a pouco vão dizer, eu estou com um padrão ambiental aqui, 5 quilômetros longe, não, já é outro padrão, então os juízes vão ficar loucos fazendo apuração de danos se houver uma situação como essa. Então, com bom senso, o argumento aqui é que a gente precisa talvez refinar um pouquinho a escala dos nossos padrões ambientais para subsidiar a tomada de decisão e mitigação do impacto ambiental. Novo slide de fundo branco. Na parte superior, em letras vermelhas, obrigado. Na lateral esquerda, em letras pretas, professor Davi Gasparini Fernandes Cunha, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, telefone DDD 16 3373 9537. Em letras vermelhas, e-mail davig@sc.usp.br. Na lateral direita, logo EESC USP.
Na parte inferior, faixa vermelha. Pelas minhas contas, eu falei em 21 minutos, então esses 9 minutos acho que eu cedo aí para que a gente possa discutir e conversar. Agradeço novamente a oportunidade e estou aqui à disposição para a gente debater o assunto. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, doutor Davi. O slide deixa a tela. Hoje, enquanto o senhor falava, quando o senhor apresentou aquele, vou começar pelo fim, professora Kátia, quando apresentou aquele gráfico com aquele Brasil, eu fiquei pensando nós, jogadores. A tela se divide em duas. À esquerda, o doutor Davi. À direita, a bancada com a doutora Kátia, a desembargadora Inês Virgínia e a doutora Raiclair. Abaixo, quadrado cinza. Em letras brancas, EMAG. A dificuldade que e eu fiquei pensando, para que serve o nitrogênio mesmo? Então, assim, é quase, eu digo, no meu conhecimento infantil, eu não sei para que serve o nitrogênio. Então, assim, o julgador, ele fica nessa situação de vulnerabilidade, nessas discussões que são técnicas e precisam, as discussões ambientais muitas vezes são técnicas, não é, doutora Raiclair, doutora Kátia? A gente fica no meio dessa situação e a gente precisa enfrentar isso. E eu fui 21 anos membro do Ministério Público Federal, fui procuradora da República, e eu me lembro que na instrução dos processos ambientais, a gente dizia o que é que está pior, porque está tudo ruim, tem desmatamento, tem fauna, tem flora, não, a água está super poluída, então vamos investir aqui mais, a liminar sai na água. Então, assim, essa... E talvez a perícia melhor que a doutora Kátia me fizesse, se eu fosse do Ministério Público, fosse na água, e eu com os estudos, o doutor Davi acabou de apresentar, tem um estudo aqui na nossa região. Então, assim, esse desafio e essa estratégia também, e eu digo isso por causa da estratégia dos atores do sistema de justiça e do diálogo que os atores de justiça têm com os senhores da academia, não é? E com as pesquisas, né? Porque muitas vezes as empresas chegam primeiro do que o Ministério Público e conseguem excelentes dados ou conseguem pelo menos dizer que há ali aquela incerteza científica não é tão, aquilo não é princípio da precaução, é só da prevenção, há só o risco, não há uma incerteza, ou há uma incerteza. Então, assim, há uma incerteza, mas não há um risco, e é muito interessante também dentro a compreensão e o diálogo e a proximidade que os atores do sistema de justiça conseguem com a academia. Eu acho que por isso que é tão importante a gente do judiciário estar aqui, porque se há essa corrida entre a advocacia privada ou as empresas e o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, que defendem o meio ambiente, pelo aporte técnico e pela boa perícia, o judiciário tem que se manter imparcial, mas também tem que compreender e tem que estar atualizado, né? Então, eu acho... Eu que tenho uma pergunta para fazer, mas eu acho que a gente podia até... Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Eu queria só fazer uma observação, porque eu estava olhando o mapa, e aí foi inevitável eu fazer uma comparação mental com a divisão da Justiça Federal e da Justiça dos Estados. Então, aí, para a gente complicar mais ainda a situação, a gente tem 6 regiões da Justiça Federal, a terceira região aqui em São Paulo e Mato Grosso do Sul, sem contar os estados que têm suas justiças estaduais. E o dano ambiental ele pode ensejar a atuação dos estados, da Justiça Estadual e também da Justiça Federal. E me veio à mente a mesma questão, até para amarrar um pouco com o que a gente falou no primeiro painel, que quando, na plataforma ambiental, quando a gente tratava dos incêndios florestais do Pantanal, a gente pensava, o fogo não quer saber se é Mato Grosso, se é Mato Grosso do Sul, se é terra indígena ou se é terra particular, se é competência da Justiça Federal ou estadual. O dano ambiental ele se coloca, né?
Então, para ser bem honesto, ficou na minha cabeça assim, a única forma que a gente tem de começar a ter maior efetividade nesses casos é sentar e conversar todos os atores que podem ter uma influência, a área técnica, a justiça, o Ministério Público, e das áreas, que é o que foi feito na plataforma ambiental, da área federal, da área estadual, dos órgãos de controle, porque também são órgãos de controle municipais, estaduais, federais, né? E na sua multiplicidade, porque se cada um no seu quadrado atuar nos limites da sua competência ali própria, é impossível vencer esse tipo de situação. É impossível, porque é isso que a professora Kátia falou. Quer dizer, não adianta pensar que, quando houve problema lá no Rio, que, bom, um lado é o Paraguai, outro lado é o Brasil. Bom, então eu não vou lá. Não vou nem ver a água lá do Paraguai, porque não me cabe. Não, mas como assim? Não dá para fazer isso, né? Vai faltar uma perna, né? Então, é a única coisa que me veio à cabeça e também um outro ponto que é a necessidade, também para amarrar com outro painel, de conhecer a realidade, né? De conhecer a questão da inspeção judicial, a questão da justiça itinerante, quer dizer, de os órgãos do sistema de justiça efetivamente tomarem conhecimento pessoal, né, com aquele dano ambiental, porque é bastante difícil. Professor Davi, eu concordo muito com a ideia das medidas paliativas emergenciais, porque a questão do Rio Pinheiros, eu lembro da minha infância, era uma coisa horrorosa. Recentemente eu passei pela Marginal Tietê e Pinheiros inteira e percebi que a gente tem ali uma vegetação já bastante construída, né? A gente percebe que já não tem aqueles resíduos aparentes, o odor melhorou bastante, né? Para falar a verdade, eu nem senti cheiro nenhum. Então, isso é importante, porque nós estamos vivendo, né, nesses tempos, nós não podemos esperar as águas ficarem límpidas e maravilhosas, nós temos que fazer alguma coisa, né? Então, eu parabenizo bastante a palestra de ambos, gostei muito, achei que foi muito proveitosa essa manhã. Eu- E a sua perguntinha. Doutora Kátia, a professora Kátia vai falar? Não. A desembargadora Inês Virgínia e a doutora Kátia se entreolham. Queria até colocar uma questão para os dois, dentro exatamente disso que você falou, pegando esse gancho, Raicle, do final, da questão do Rio Pinheiros, mas eu tinha anotado aqui essa questão da falta de saneamento e da degradação da qualidade da água, né? Isso tem um prejuízo também para outros. É uma degradação ambiental, mas tem dentro da perspectiva ambiental também, como bem-estar, como qualidade de vida para gerações presentes e futuras, os prejuízos para o lazer, para o turismo, para a moradia, porque as cidades brasileiras não moram na beira do seu rio, assim, porque a gente viaja para o exterior, os rios são ali aquele local é um local nobre, ou de se morar, ou de se passear, e aqui no Brasil, pelo menos nas grandes cidades, a gente não tem isso, né? Nem nas pequenas. Eu tenho uma casa em Campo do Jordão, que tem um rio lá que eu acho que ainda é limpo, mas ele é totalmente desprestigiado, né? Passa um rio, um riachozinho, mas então assim esse impacto, e eu não sabia, professor Davi, A desembargadora Inês Virgínia abaixa a cabeça e lê um papel. professora Kátia, que era classe 4, por exemplo, o Rio de classe 4, né, que não tem a navegação e paisagem, mas assim, e aí eu estava, aí eu queria discutir um pouco isso com os senhores, quando vocês analisam isso tecnicamente, vocês pensam também nesse impacto, e a perícia, professora Kátia, contribuiria em soluções, assim, para esses outros usos, para falar, também assim, para fazer propostas ou para dizer: "Olha,
a paisagem aqui está impactada, ou como a Raichle coloca lá, eu sou sergipana, em Aracaju, as casas são construídas na beira do mar, assim, os prédios chiques são na beira, a gente chama beira-mar, mas é uma orlinha assim que é um mangue, que é podre. Quem não mora lá fica espantado com o fedor, mas é onde tem os prédios chiques. Então, assim, a paisagem é bonita, o olhar é lindo, porque é o mangue, é no Rio Sergipe, então é bonito o rio. Eu acho até que é um rio que as pessoas ainda nadam, então não deve ser tão poluído, deve ser até limpo, mas, assim, num litígio ambiental, as soluções, eu não digo uma decisão, mas as soluções passariam se a perícia ou a pesquisa acadêmica contribuiria para pensar, além do dano só na água, assim, na potabilidade, no saneamento, eu não sei se me expliquei. Bom, eu vou começar, tá, Davi? A desembargadora Inês Virginia e a doutora Raicler olham para a doutora Kátia. Eu acabei de lembrar aqui de uma experiência de trabalho no estado do Rio, onde eu fui, analisar o impacto ambiental das pequenas hidrelétricas. E isso também repercutiu no meu trabalho de pós, esse último agora. E o que que a gente tem? A gente tem um impacto cênico, né, então a gente vai Sim. ler lá no relatório deles, né, eles colocam: "Ah, impacto cênico", a gente cria aquelas áreas de lagoa, né, onde a população pode, aproveitar para o seu lazer, né, e aí vem esse discurso. Então a gente tem um impacto cênico negativo também. Né, na retenção dessas águas, né, tem um acúmulo de sedimentos. Aí eles falam: "Ah, mas a culpa não é minha", mas é aquela questão de analisar, que a gente coloca, que é analisar a bacia hidrográfica. O que que está acontecendo lá, a montante, na área que está contribuindo para esse carreamento de sedimentos, né, e vai acumulando naquele lago. E aí vem a chuva. Né, que cada vez mais, assim, com um volume maior, né, em condições aí em função das nossas condições climáticas. E aí ocorre a enchente. E aquele ribeirinho lá que estava acostumado a viver normalmente, a pescar, ele sofre, porque tem o abalo lá da estrutura das suas residências, e a própria retirada do seu ganha-pão de pesca. E aí a gente analisa tudo isso. A minha proposta sempre eu mostro no diagnóstico, né, o de situação base, o diagnóstico de impacto, né, do qual me levou ali naquela leitura ambiental, eu demonstro para o juiz a situação, né, o antes, o depois, e vou além um pouquinho. Então, detecto sempre além do que é pedido na perícia em si, né. E para ele ter condições de julgar, ter uma ideia do entorno. E então, assim, eu estou sempre analisando as questões no meio físico, biológico, e considero muito antrópico, né. E aí eles, têm questões que logicamente a gente não coloca no laudo, que aí extrapolo, que eu chego já, né, eu vou a fundo, né, eles falam assim: "Não, você não tem jeito, né, você não para, eu vou além". Porque ele necessita dessas informações, para o entendimento ele não está lá, né. E eu, como represento os olhos dele, eu tenho esse dever. E aí, a partir disso, eu comunico a ele: "Olha, aqui eu não coloquei, mas eu percebi lá que tem essa questão aqui de erosão, eles estão colocando na saída lá na tubulação, da tubulação não tem um tratamento ali de engenharia e isso pode causar isso, que eu já detectei mais à frente", então eu vou pontuando em off algumas questões. E às vezes eu chego para ele e falo assim: "Ó, isso aqui é só o começo, viu, porque vão vir outras ações, doutor, se prepare, porque tem essa, essa, essa". Então já pontuo e deixo ele numa situação mais confortável para poder analisar, porque ele não foi lá, né, eu já tive a oportunidade de ter o acompanhamento
numa inspeção, né, e foi interessante, porque o que eu havia pontuado, ele observou também, ele falou assim: você tem toda a razão, agora eu tenho um problema para resolver, como que eu vou tirar esse pessoal daqui? Essa empresa aqui tem tantos trabalhadores, são tantas famílias". Eu falei: "É, doutor, mas acontece isso, e vai ampliar". Então eu não só fico na fala, eu demonstro para ele, além daqui do necessário. E às vezes a gente vê lá na pontuação, desculpa, eu estou me estendendo como toda professora, né, Davi, a gente tem esse hábito de estender, mas, e aí eu falo para os meus estudantes na área, não se detenham só as questões, né, ali, né, pontuadas para você responder, não, não é só isso. Ali representa a realidade, às vezes até distorcida da própria parte interessada. Você vai mais além. Então, essa questão da gente ter que analisar o além, principalmente aí nessas questões que eu citei, né, do impacto cênico, vai além daquilo que está no escopo do laudo. Obrigada, doutor Não sei Davi. se eu respondi. Sim, sim, não, já fiquei contra, nossa. A doutora Kátia, a desembargadora Inês Virgínia e a doutora Raicler olham para a tela dos computadores na bancada. Se eu puder complementar, nossa, vocês tocaram Sim, em por tantos pontos favor. Ah, interessantes, vou escolher um deles. A doutora Inês comentou sobre o classe 4, né? Essa é uma discussão que a gente também tem bastante aqui. Se eu fosse um Rio classe 4, eu não ia querer ser um classe 4 para sempre. E a resolução CONAMA, ela prevê isso. A resolução CONAMA, ela é uma resolução que traz um viés de planejamento muito grande, só que ela não, esse viés de planejamento dela foi meio que esquecido. Então, hoje, um Rio classe 4 no Brasil, ele está fadado a ser classe 4 para sempre, porque é muito cômodo. Os padrões são bem flexíveis, pode-se lançar basicamente o que quiser, ele serve para navegação e harmonia paisagística e só, ele vai ser um classe 4 para sempre. Embora a resolução CONAMA preveja metas progressivas de melhoria da qualidade da água. Então, idealmente, um classe 4, com o tempo, viraria um classe 3. Um classe 3 poderia virar um classe 2 e assim por diante. E só queria citar um exemplo prático disso, é um dos poucos casos no Brasil em que aconteceu isso. O Rio Jundiaí, um trecho dele, em 2016, 2017, ele foi reenquadrado. Ele era um classe 4 e virou um classe 3. E vejam as implicações que isso tem. Ao virar de classe 4 para classe 3, ele passou a ser um rio com possibilidade de uso para abastecimento público, porque o classe 3 prevê o uso para abastecimento público. Então, é como se os municípios ali tivessem criado água. Era um rio morto que não podia ser usado para nada. Ao virar classe 3, ele pode ser cotejado para abastecimento público. Claro que não é uma canetada, não é dizer, ó, de 4 você virou 3, envolve saneamento, remediação, controle ambiental e etc. É algo progressivo, mas que tem que estar no nosso horizonte, senão a gente vai estar daqui 20 anos, o Rio Pinheiros vai continuar sendo classe 4 e permanecerá assim por longos e longos anos. adorei o senhor dizer se eu fosse o Rio classe 4. Dá um bom artigo, né? A ambição do Rio. Esse Rio é ambicioso. Eu não quero ser isso para sempre. A doutora Kátia, a desembargadora Inês Virgínia e a doutora Raicler se entreolham e riem. Mas aí eu vou fazer uma provocação o diálogo com o debate anterior, a questão da nossa posição, assim, a gente acabou de falar e valorizar a inspeção, né? Mas há um lado técnico, né? Por exemplo, eu vou fazer uma inspeção como magistrado, chego lá, a professora Kátia me disse que tem um sedimento lá, mas eu olho, o meu olhar leigo culto, mas leigo, não, tá. E com o advogado ali da empresa, olha, tá tudo ótimo, ou do próprio estado, olha, tá tudo ótimo, olha que rio bonito, olha que vista linda, esse rio é potável. Aí fica, professora Kátia, tem um sedimento, mas olha, esse sedimento nunca vai acontecer, só se acontecer. E aí eu vou para. Assim, a gente tem um invisível ali que é isso que a professora Kátia fala eu tô ali olhando por ele, mas é olhando mesmo com olhos de quem
com conhecimento que o juiz, se for olhar, ele não vai ver, né? Assim, a questão do rio da classe 4 também deve passar por isso. Se um juiz vai lá fazer uma inspeção, ele pode chegar, olha, já está para navegar. Tanto existe a classe 4, porque pode ter um discurso assim, tanto a classe 4 existe que ela é prevista em norma. Então, se ela existe, é porque há uma normatividade ali que ela pode se manter sempre ali. Não tem nenhuma lei dizendo que o rio tem que ser ambicioso, como o professor Davi seria se fosse um rio, né? Ele pode se acomodar no papel dele. Então, assim, há todos esses discursos que eu acho que a gente, do mundo jurídico, e principalmente da magistratura, tem que prestar atenção e confiar mesmo, né? A perícia é isso também, né? Claro que as inspeções são até para você ouvir tudo e voltar para casa, mas assim, a gente tem uma perspectiva de desastres. Eu acho que hoje, quando a gente fala também, a gente falar de meio ambiente, falar de águas, é falar de desastres, né? E os desastres, assim, na construção jurídica dos direitos dos desastres, os desastres eles precisam de medidas preventivas e de rápida resposta quando não houve a previsão, mas desastre não é imprevisível. Os desastres nem sempre são imprevisíveis, são desastres, mas eles não são imprevisíveis, né? Há um sedimento ali que poderia ou não. A desembargadora Inês Virginia e a doutora Kátia se entreolham. Dá licença, a questão do risco zero não existe. Então, eles têm que apresentar um estudo de viabilidade, o meu discurso agora, né, a gente está preparando um artigo a respeito disso, a necessidade da intervenção do MP nas diversas fases, até mesmo dos empreendimentos, falar, estão construindo ainda o EIA-RIMA, e né, o promotor só chega lá na audiência, não, é acompanhar antes e também a participação da escuta social, se aquilo ali é importante ou não, ele está ali. Eu acho que um bom termo de É o termo de referência, né? referência, Um bom termo de exatamente. referência, eu acho que a participação tanto da sociedade do MP no termo de referência e talvez até o questionamento dos termos de referência, que o judiciário também é Sim, muito arredio com isso, né? Olha, nem começou ainda, nem sabe se vai ter um empreendimento, para que vocês vêm me questionar um termo de referência de algo que talvez não se viabilize, né? E essa questão também que o professor Davi coloca dos rios, quer dizer, por que você vai pedir? Será que não seria uma interferência na política pública se judicializa a necessidade de se despoluir o rio ou de mudar a classe do rio, né? Eu acho muito revolucionário isso, dizer que essas classes não são estanques e os rios têm a ambição sempre de ser especial, né? E dentro dessa assim, numa nova teoria que começa assim, no âmbito do direito ambiental, de falar que os recursos naturais também têm vida, têm voz, né? A gente já teve o primeiro caso da Lagoa da Conceição, talvez ações de rios classe 4, professor Davi, ações já como rio, como titular do direito, né? Seriam muito interessantes, assim, pensando aqui, seria desafiador para a gente. Isso na Konami está bem claro, né? Essa questão das metas progressivas. O que me incomoda mais é o classe 4. Eu não acho que o classe 3 tem que ser 2, o 2 tem que ser 1, 1 tem que ser especial, mas o sair do fundo do poço, que é o classe 4, porque o classe 4 ele materializa uma situação insustentável de degradação ambiental. É sair da miséria, sair do coma. Pelo menos você vai para o CTI, você sai da UTI, você tem exatamente. Talvez o compromisso do Estado seja esse, tirar todos os rios do estado de... É muito interessante. E com a ressalva de que o enquadramento é feito pelo órgão público e nem todos os rios são enquadrados, a maioria, na verdade, não é. E aí, automaticamente, eles recebem a chancela de classe 2. Então, se não foi feito um estudo detalhado para balizar tecnicamente o enquadramento daquele rio e dizer se ele é 1, 2, 3 ou 4, a própria legislação diz, vamos dizer que ele é 2.
e a gente tem um monte de rio classe 2 em conflito com a CONAMA 357. Então, temos que avançar, acho que foi a doutora Raicler que falou isso também, no conhecimento das nossas características ambientais, né? Falta muita informação. Na A gente produção tem de que... dados, né? A doutora A Raicler colocou gente... muito bem no painel anterior, não é, professor Davi? E os rios não têm Exato. essa classificação, automaticamente eu não sabia disso. Exato. E tal diferença entre federais e estaduais, assim, vocês têm algum estudo que os rios federais são menos poluídos? Não. Não, isso não existe essa correlação, não. E a necessidade justamente de se conhecer o ambiente para poder colocar classes tangíveis ali, não artificiais, né? Então, acho que, e só para concluir bem rapidamente, Inês, quando a gente recebe algum pesquisador de fora, né, e eu vou até São Paulo buscá-lo no aeroporto de Guarulhos, e aí a gente passa pela marginal, Já começa a tem vergonha cedo, né? já começa cedo, já fecha o vidro do carro, né? Liga o ar-condicionado no máximo. Até me perdi o que eu ia falar. Ah, sim, muito recorrente isso, aconteceu em vários momentos. Quer dizer, eles perguntarem assim para mim: nossa, mas vocês estão vivendo essa crise hídrica? Lembra lá de 2013, né? Quando a gente teve aquele Aham. episódio horrendo de crise hídrica em São Paulo, o volume morto lá do sistema Cantareira, aquela coisa toda que certamente vocês acompanharam. E aí eles falam de maneira muito direta e reta assim: nossa, mas olha o tamanho do rio que vocês têm cruzando no meio da cidade aqui. Olha o Rio Pinheiros, olha o porte desse rio, olha o porte do Rio Tietê. Então, é uma água que está ali, mas ela está indisponível, né? Então, ela não tem nenhuma utilidade. Daí a minha crítica à classe 4 e a necessidade dessa inquietação do classe 4 melhorar um pouquinho, sair da miséria, para usar suas palavras. Porque senão é um rio praticamente inservível. Essa é a questão. E só se coloca o valor, né? E principalmente quando a gente tem esses casos de judicialização, você coloca o valor do custo para revitalizar, mas você não faz uma projeção de se ele tivesse em outra condição, o lucro, ou sei lá como é a palavra que a gente usa, o benefício que traria, inclusive financeiro, né? Então, É o que eu falei isso no Exato. início, monetizar essa capacidade, né, esse bem, porque no fim é isso, é disso que se trata, né, a gente perde dinheiro e a gente, deixa de ganhar ainda muito, né. Exatamente. Tem uma pergunta do Rodrigo no chat aqui, se vocês me permitem responder. Ele pergunta se há alguma correlação com as classificações dos rios e as demandas sociais que os afetam. Perfeito, Rodrigo, é muito existe. interessante. Essa classificação dos rios, ela deve envolver a participação da sociedade. E o início de discussão por um enquadramento de um rio ou classificação de um rio é nos comitês de bacia, nos quais diferentes agentes e setores da sociedade têm voz e vez. Então, esse exemplo do Rio Jundiaí que eu comentei, que foi reenquadrado, foi uma iniciativa do Comitê de Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e de discussão com todos os atores que estavam ali. A CONAMA estabelece que a classificação dos rios ela deve se basear nos usos atuais e pretendidos da água no futuro. E se a gente está discutindo usos atuais e pretendidos da água no futuro, a gente tem que escutar as demandas da sociedade em relação a isso também. Então, está perfeito a sua colocação. Nossa, muito bom. É a escuta social que a a gente, escuta, né, necessita em todos os parâmetros. A desembargadora Elis Virginia e a doutora Kátia se entreolham. Eu acho que também essa pergunta do Rodrigo também tem a ver, eu fiquei pensando também nisso, também com se os rios menos poluídos, a população, havia uma relação de índice de desenvolvimento humano, se a população era mais pobre, não tem nada a ver, né? A desembargadora Elis Virginia olha para a tela do computador da bancada. Porque se fosse assim, se rio fosse riqueza, o nosso rio aqui de São Paulo teria que ser limpíssimo, né? Ou o contrário, sempre nas maiores cidades os rios serem poluídos. Não tem Nessa isso, não é? direção, é mais nessa direção. A qualidade da água acaba sendo cada vez pior à medida que a urbanização avança, que as áreas agrícolas avançam. Então, o PIB, por exemplo, o PIB é inversamente proporcional à qualidade da água, na maior parte dos casos aqui no Brasil. Então, esses indicadores acabam não refletindo a qualidade da água, infelizmente. No caso do Rio Pinheiros, né, do Rio Tietê, que a gente estava comentando, vamos lembrar também que a gente tem muitos assentamentos e comunidades informais que se desenvolvem nos tributários desses rios. Então, vocês imaginam o desafio de levar a estrutura de saneamento para essas áreas. É impossível, muitas vezes, do ponto de vista de engenharia mesmo. Não é possível você acessar
cessar essas ocupações informais, irregulares, e colocar uma tubulação que vai recolher esgoto, né? Então, o Nossa, desafio é. é imenso. Tem uma pergunta aqui, é do Fernando, né? Do juiz federal Fernando, que está presente. A imagem da bancada é substituída pela imagem de Fernando sentado na plateia, segurando um microfone. Homem branco de cabelos e barba castanha. Traja, óculos de grau, terno preto e gravata azul marinho. Muito boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a doutora Kátia, o doutor Davi, pelas excelentes palestras. E minha inquietação aqui, eu quero compartilhar com os senhores para ver se me acalentam um pouco mais. Nós, do Judiciário, normalmente fazemos uma análise em retrospectiva dessas questões ambientais. E estou no Mato Grosso do Sul, e lá é um estado muito rico na flora, na fauna, e também precisa de um desenvolvimento econômico, né? E eu queria a opinião dos senhores se é possível essa compatibilização do desenvolvimento econômico do Estado, mas de forma harmônica com os recursos ambientais que esse Estado dispõe, que não deixa de ser uma grande riqueza que tem ali, e um olhar mais prospectivo. Então, tirando esse viés do judiciário de um olhar mais retrospectivo, pensar isso para frente. É possível, daqui para frente, conseguir harmonizar as intervenções que necessariamente serão feitas por questões econômicas de desenvolvimento do Estado, com a harmonia da sua fauna, da sua flora? E especifico isso por conta da rota bioceânica. Lá nós temos a rota bioceânica que está sendo desenvolvida, tem um traçado que abrange boa parte do estado de Mato Grosso do Sul, pega também o estado de São Paulo, e vai ser uma interferência direta na fauna, na flora. Inclusive tem alguns estudos relacionados à passagem de animais por conta dessa rota, e outras virão, né? Nós temos ali muitos rios, nós temos o Pantanal inserido no contexto de Mato Grosso do Sul, e a minha pergunta é, há essa possibilidade real, não só técnica de estudos, mas real, de como viabilizar isso, de que isso realmente, os estudos, as implementações que hoje estão disponíveis, permitem que isso seja feito de forma harmônica, sem prejuízo ou com o mínimo impacto no meio ambiente, ou não? Ou isso é apenas, nós estamos falando de utopia e o que nós devemos fazer aqui é cuidar dos impactos que necessariamente ocorrerão? Obrigado pela oportunidade. A imagem da bancada retorna. A doutora Kátia, a desembargadora Inês Virgínia e a doutora Raicler olham para as telas de computadores na bancada. Davi, você quer responder primeiro? Posso. Pergunta de 1 milhão também, né? Aquelas perguntas que nem o Wagner falou, que valem aí teses e teses de doutorado, etc. Vou tentar contribuir um pouquinho. Eu acho que passa por um lado de fiscalização ambiental. Eu acho que ainda a gente tem uma fiscalização bastante deficitária, que se mistura um pouco com falta de informação. Então, muitas vezes, a gente se depara com dano ambiental que ocorreu não por má fé, mas porque o produtor não sabia, porque não tinha informação suficiente, ou estava muito distante o órgão ambiental dele, né? Então, assim, inacessível. Então, acho que passa um pouco por isso. E pense, como que é o nome? Fernando, que fez a Fernando. pergunta? Fernando, e outro ponto, Fernando, que eu acho que já está muito além da pesquisa, a gente tem algumas iniciativas já concretizadas, inclusive no Brasil, em relação a isso, é o pagamento por serviços ambientais. A imagem de Fernando na plateia retorna. Então, eu acho que essa é uma linha bastante interessante de você monetizar esses benefícios diretos e indiretos que a gente obtém da natureza, estando ela íntegra, estando o curso d'água em condições adequadas, estando a vegetação de pé. Então, é complexo porque a gente tem que monetizar isso, mas quanto vale a gente ter um rio em Campos do Jordão, perto da casa da doutora Inês? Quanto que valeria para as pessoas ter um rio bonito? A imagem da bancada retorna. O quanto valorizaria a propriedade dela? Quantos por cento a sua casa lá, Inês, valeria mais? Porque o rio não é simplesmente um corguinho apertado num canal de concreto, mas é um ambiente agradável, em que as pessoas, né, convivem, passeiam com os cachorros, etc. Então, colocar isso na ponta do lápis, eu acho que é um avanço que, numa sociedade como a nossa está organizada, contribuiria bastante para esse avanço. Minas Gerais tem um programa
Bem interessante o pagamento por serviços ambientais. Acho que até já respondendo aqui a pergunta do... o Rodrigo pergunta de experiências internacionais. Existem sim, eu posso depois compartilhar com vocês. Mas aqui no Brasil nós temos, né, em Extrema, que é um município de Minas Gerais, que é um município produtor de águas. As nascentes do sistema Cantareira, que vai abastecer as torneiras aí de São Paulo, estão em Extrema, em Minas Gerais. E lá é um dos locais mais avançados em relação a esse pagamento por serviços ambientais. O produtor rural, ele recebe um pagamento para manter a vegetação de pé. Compensa para ele receber um pagamento do que cortar tudo e plantar cana-de-açúcar, por exemplo. Então, não digo que é um instrumento único, mas talvez seja um instrumento que coloque um pouco de luz em relação a essa compatibilização a que o Fernando se referia. Completando, Fernando, é a questão de unidade, de união, né, de todos os setores para divulgar, ter a comunicação entre esses agentes e ter essa escuta, né, social. A gente já está evoluindo para isso, mas talvez a gente precise ainda de muito, porque a gente lida com interesses difusos, não é? Mas é ter essa união, porque se não fizer isso, a gente vai tentar remediar sempre. Então, eu penso que isso é possível, mas exige esforços, né, de todos os setores, né, políticos, institucionais, de pesquisa. Nós, como professores, não é, que eu costumo dizer que nós somos facilitadores, então a gente trazer a nossa experiência também e ir no trabalho de extensão, né, trabalhando essas ideias e que haja essa união para esse benefício a todos. A Penso juíza Janaína quer fazer uma pergunta também. Na verdade, agradecer, professor Davi, professora Kátia, muito, muito importante como... A imagem da bancada é substituída pela imagem de Janaína sentada na plateia segurando um microfone. Mulher de pele branca e cabelos pretos. Traja óculos de grau, blusa de estampa branca e preta, saia preta e blazer branco. Assim, fica claro que as nossas ferramentas ainda estão limitadas, principalmente, assim, no judiciário, esse olhar que o colega falou, muito retrospectivo e não prospectivo, né? E uma fala da professora Kátia me chamou muito a atenção, que na parte de reparação dos danos, às vezes você precisa de 10 anos, por exemplo, para dar a chance da área se recompor sozinha. E como essa não é a nossa lógica, né? Nossa lógica da responsabilização, da obrigação de fazer, muitas vezes, né, em contraponto com a de não fazer, e como trazer isso para o processo, né? Porque a gente tem prazo, precisa gerir o processo não pode esperar 10 anos, não, vamos suspender 10 anos aqui, então tudo isso traz essas ideias, queria agradecer muito a oportunidade, mais do que fazer uma pergunta, agradecer aos professores e a oportunidade. Eu ressalto aqui, já encaminhando para o final, foi muito interessante a gente, na Justiça Federal, A imagem da bancada retorna. começar a prestar mais atenção na Lei de Serviços Ambientais, né? Lei de Serviço Ambiental, que foi uma tese de doutorado da professora Ana Maria Luzdeu, que ganhou o prêmio Jabuti antes de ser lei. Hoje a professora já foi lembrada pelo professor Wagner e agora o professor Davi também traz esse pagamento por serviços ambientais é realmente uma ferramenta. Amanhã a doutora Raiclé já mencionou que vem a doutora Tereza Willi falando também sobre a comercialização dos créditos de carbono, né? A gente precisa também pensar nisso, né? Porque quando a gente fala em meio ambiente ou fala de patrimônio cultural, que é a minha área de pesquisa, a gente sempre tem muito pudor de falar de monetarização, de falar de dinheiro, né? Não, isso aí, não vamos falar de dinheiro, mas a gente precisa falar, porque isso tem um custo, tanto quando se degrada, quando se protege. Então, eu vou só passar os senhores para fazer um tchau final, antes que a neném do professor Davi comece a chorar, e desejar toda uma vida muito feliz para sua neném,
parabenizar o casal. É muito bom quando chega um filho em casa, que as águas que ela beba sejam sempre muito sadias, muito Classe potáveis. especial, né? Classe especial, e que ela nunca aceite ser um rio, sequer classe 2. Sua filhinha, você diga, filha, seja sempre um rio, classe especial, e não saia disso. Vou passar a palavra para a professora Kátia, só para um tchau. Agradecendo essa oportunidade, né, de estar aqui, de conhecer o Davi, né, estarmos mais próximos, né, Davi? Há muito o que se fazer, né? A imagem de Davi deixa a tela e a imagem da bancada se amplia. E que estamos à disposição, nos colocamos à disposição para auxiliar naquilo que acharem que podemos. E agradecer a todos, só isso. Um belo trabalho de vocês. Professor Davi. Também só agradecer pela ótima oportunidade. A imagem de Davi reaparece na lateral direita da tela. A gente tem conversado bastante com a doutora Caroline e espero que essa interação nossa continue, porque acho que ela é muito benéfica. Acho não, tenho certeza que ela é muito benéfica e necessária para ambas as partes. E eu percebo que às vezes na correria do dia a dia, naturalmente a gente acaba se encastelando um pouquinho, cada um na sua sala, no seu ar-condicionado, no seu computador, atendendo prazos, e esses momentos em que a gente consegue reunir pessoas tão diferentes são sempre muito enriquecedores. Então eu espero que a gente tenha outras oportunidades para fazer isso. E agradeço, Inês, pelos votos aí para minha filha, que ela é linda, só que ela mama a cada 2 horas. Então a gente está com sono muito atrasado, porque a Está cada super 2 horas, hidratada. a cada 2 horas ela já está demandando, então, mas é um amor maior que, enfim, não existe mesmo, né? Obrigado pela oportunidade, até a próxima. Até a próxima. Eu também lembro só que a gente volta às 2h30 e fica aqui o agradecimento em nome da EMAG pela audiência. Esse evento está sendo gravado, pode ser depois visto por quem não pôde estar acompanhando presente. Nós temos 50 participantes nos acompanhando no horário da fome. 60, não, porque eu estou sem óculos, Raiclé, 59, era 60. Então, e lembro que nós voltamos 2h30. Muito obrigada, gente. A imagem de Davi deixa a tela e a imagem da bancada se amplia. A doutora Kátia, a desembargadora Inês Virgínia e a doutora Raicler aplaudem. Fundo cinza. Ao centro, em letras vermelhas e azuis, EMAG. Esferas coloridas emolduram a letra G formando um triângulo.